Existe um padrão que existe na política brasileira que muita gente ignora. Não é o escândalo por si só que derruba um governo, mas os efeitos políticos que ele causa na confiança das pessoas, na economia, na coalizão ali. As pessoas começam a achar o governo radioativo e querem se afastar, principalmente no período eleitoral. Eu quero falar nesse vídeo rapidamente quais seriam as relações que teriam entre esse escândalo, que pode afetar o governo Lula, e a Lava Jato, que afetou e desidratou o governo Dilma. Olá, eu sou Marcelo de Giuseppe, cientista social e político, sócio aqui do Instituto IBESP, e hoje eu quero gravar um vídeo que eu fiz algumas anotações aqui, para não me esquecer de nada do que eu quero falar, para ser rápido, né? Sobre a possível relação que existe entre o escândalo do Banco Master e a Lava Jato, né? Primeiro, falando, só lembrando aqui, relembrando rapidamente o que é o Banco Master. O Banco Master é do Daniel Vorcado, tem ali Augusto Lima, uns outros sócios ali. Ele foi liquidado pelo Banco Central em novembro de 2005, aqui uma virgulinha. Muita gente já falava desse Banco Master, que existia muita coisa esquisita, do oferecimento de CDBs ali muito acima do mercado, quer dizer, tinha alguma coisa estranha. E o Banco Central, por que será que o Banco Central, que toma conta de pouca coisa, demorou tanto para tomar essa decisão, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção, porque quando a gente vê o caso desse moço, desse Vorcado, me parece que todo mundo está jogando a culpa nele, esquecendo que existe toda uma estrutura no Brasil, né? O Banco Central, uma estrutura criada ali justamente para fiscalizar. Por que demorou tanto? Foi acontecer um envolvimento ali, foi estourar quando chegou ali na tentativa de negociação do Master com o BRB, que é o Banco de Brasília, alguns absurdos ali, valores altíssimos, né? E aqui quais são os pontos que eu entendo que são sensíveis politicamente? Primeiro, as cifras astronômicas, a gente está falando de bilhões, né? Quando a gente, é importante você entender isso, né? Que quando a TV Globo vai falar sobre desmatamento, ela fala assim, são tantos campos de futebol, porque você já fala, caramba, porque o campo de futebol você já tem mais ou menos o tamanho. Aqui a gente pode falar em Bolsa Família, né? Quantos Bolsas Famílias não foram roubados do Brasil, dos brasileiros, nesse escândalo, que também tem ali o escândalo do INSS. Então a gente começa a ver, existe gente ganhando muito, muito dinheiro e o povo numa situação. Nas pesquisas a gente vê as pessoas desesperadas, né, quando a gente entende os problemas das famílias, né? Outro ponto não é só as cifras gigantes, mas as conexões institucionais. Então, quando você fala de Banco Master, você vê desde ministros do STF, ministros do governo, você vê próceres da política. E aqui tem um adendo que eu queria deixar claro também. Eu vi o Igor, acho que é Igor 3K do Flow Podcast, falando assim, esse é um caso que pega a direita e a esquerda. Eu acho que a necessidade das pessoas que ficarem em cima do muro, ela é muito ruim na discussão do Brasil. Não, esse é um caso que a direita, os candidatos bolsonaristas, ali, os deputados bolsonaristas, não tiveram nenhum problema até agora em relação ao Banco Master, a não ser que apareça, estão denunciando, mas ele colocou de uma forma dizendo o seguinte, olha, é problema do Lula e do Bolsonaro, né? Então, existe uma necessidade de deixar claro, né? Existe um envolvimento desse Banco Master com muito político, com muita gente da instituição Brasil, do judiciário, legislativo e executivo, mas não triscou ainda em políticos bolsonaristas. Eu estou dizendo ainda porque a gente sabe que a política, infelizmente, às vezes o cara ali, para a campanha dele, ele, deixa eu pegar alguma coisa aqui com alguém para me ajudar a fazer minha campanha. E eu falo isso, né, que a partir do momento, trabalhei em poder público, a partir do momento que aquela pessoa segura aquela mala de dinheiro, ela fez um pacto de sangue, a partir daquele momento ela está enrolada para o resto da vida, porque a qualquer momento alguém pode abrir a boca. Então, até agora não triscou, mas existe um cuidado, né, para a gente já ficar falando, existe. Não existe por enquanto. E esse é o tipo de caso que não vira uma crise assim, só pela fraude, né? Ela vira uma crise porque ela ativa a sensação de impunidade do eleitor e de privilégio. Tá? Então o eleitor aqui, mesmo os eleitores com ensino fundamental, eleitores de baixa renda,
porque esse caso está chegando na televisão, e eles começam a perceber assim, caramba, existe uma casta do Brasil milionária que tem um privilégio, que tem ali, e ninguém vai preso, e só eu trabalho e tal. Esse sentimento é um sentimento muito, muito parecido com o sentimento de junho de 2013. Eu já quero deixar aqui para vocês que existe sim um paralelo, tá? Aqui eu vou mostrar um gráfico simples para vocês aqui, que a gente pegou aqui. Eu falei, ó, vamos colocar rapidamente aqui. Eu quero mostrar para vocês o que aconteceu com o governo Dilma. Isso aqui são pesquisas do IBESP, a gente não divulgava pesquisa nenhuma, tá? Então, em março de 2013, a aprovação do governo Dilma era de 65%. De ótimo e bom. E aqui eu quero chamar a atenção, né? Quando eu apresentava essas pesquisas, aquele receptor sempre falava assim, poxa, não é possível, aonde eu ando as pessoas estão revoltadas com o governo, tal, tal, tal. Já existia uma revolta silenciosa, as pessoas muito bravas com tudo, com a economia, do jeito dela lidar com, não só com a economia, mas com tudo. As pessoas já estavam suportando a Dilma, mas existia sim uma aprovação que era muito interessante, porque as pessoas falavam assim, o Brasil tá bom. E eu comentava, olha, na hora que tiver uma faísca, eu escrevi um texto falando do pêndulo social, eu explicava isso, eu falava assim, a hora que tiver uma faísca, esse governo vai desmanchar, porque era um governo essencialmente de marketing. Né? Então falavam muito que a Dilma era uma gestora, que não sei o quê, e tal, tal, tal. E as pessoas, na verdade, não suportavam mais, tanto a classe mais alta, mas principalmente a classe média, que estava ali numa situação financeira horrível, ela com aquele negócio de conta de luz, era uma atrapalhada atrás da outra, sem contar que ela, sem nenhum tipo de ofensa a ela, mas a gente percebia que até na forma de falar, que ela não era preparada nem um pouco para ser o presidente da República, muito menos prefeita de uma cidade. Ela não tinha nenhum tipo de habilidade oratória, nada, né? E aí, como vocês podem ver no gráfico, depois de junho de 2013, nós retomamos as pesquisas, caiu de 65 para 36, ou seja, houve uma faísca em junho e ali o governo começou a se desmanchar, com 36. Por favor, mentalize esse número, porque depois nós vamos ver outro gráfico, tá? Quando a gente chega, aí depois ela foi reeleita, a gente precisa relembrar rapidamente como foi a eleição de 2014. Em 2014, nós tínhamos Dilma, com muito dinheiro, uma campanha enorme, com muita grana. Quem era contrário a ela? A gente tinha ali Aécio Neves, se dizendo o cara que era contra aquele governo, a grande oposição àquele governo, mas vinha crescendo muito rapidamente. Estou falando só de pesquisa do IBESP, tá? Crescendo muito rapidamente o Eduardo Campos, lá de Pernambuco, governador de Pernambuco, pai do prefeito João Campos, hoje de Recife. E aí o avião caiu em Santos. Aliás, eu estava dando uma entrevista na Rádio Jovem Pan nesse dia. No dia que caiu o avião, não caiu perto, eu estava ali no Gonzaga, caiu um pouco mais para a ponta da praia, esse avião com a morte dele. Com a vinda da Marina, com aquele espólio, a situação já não ficou muito simples, e aí num golpe de marketing, que você pensando assim, numa eleição, não se faz isso, você pode pensar, poxa, isso não se faz, mas não, isso é importante o brasileiro aprender, que em uma eleição tudo é feito para ganhar uma eleição e para manutenção de poder. E aí vocês vão lembrar aquela jogada ali, acho que foi João Santana que tirava o prato, dizendo que Marina queria acabar com o Bolsa Família, alguma coisa assim. Aquilo a gente percebia em pesquisa que começou a destruir a imagem da Marina. E ela tinha um outro problema, a Marina sempre foi ligada ao PT, hoje é ministra do presidente, ela teria dificuldade de dizer que era contra. E aí quando foi Aécio Neves e Dilma, as pesquisas do IBESP mostravam Aécio crescendo muito, e aí a gente tinha uma perspectiva nas nossas pesquisas de vitória no segundo turno de Aécio, coisa que não aconteceu. Não entro no mérito de urna, nada disso, mas a gente, nas pesquisas, as linhas de tendência mostravam que Aécio tinha ali mais chances de vitória que Dilma Rousseff. Tá? E ali a Dilma acabou ganhando a eleição. Mas por que eu chamei a atenção de vocês para agosto de 2013, quando o governo Dilma tinha 36%? Porque eu quero chamar a atenção de vocês para esse próximo gráfico. Essa aqui é a avaliação agora de dezembro de 2025, do final, do meio de dezembro de 2025 aqui do IBESP, onde nós mostramos a aprovação do governo Lula, que hoje está em 34,6%. Tá? Então,
Você olha que a aprovação do Lula hoje é pior do que a Dilma lá em agosto. E ela entrou, quando ela entra, começou ali a Lava Jato, né? A Lava Jato já estava caminhando e o governo dela foi junto. Só que aí eu quero trazer alguns pontos aqui que a gente tem que prestar atenção. Primeiro ponto é que a Lava Jato ela atuava diretamente em cima do PT, mas principalmente MDB, Partido de Centrão, grandes empresas. Nunca foi diretamente a pessoa da presidente Dilma, né? Nunca foi na pessoa. Mas isso, quando a gente fala hoje está passando muito perto do presidente Lula, né? Hoje o caso do Banco Master passa muito perto. E aqui a gente tem que entender que não precisa provar a culpa direta da pessoa, mas assim, isso mostra uma vulnerabilidade da base. O que pode acontecer com isso tudo, né? Aqui, quando a gente começa a prestar atenção nisso, a gente mostra aqui como a gente vê, quando a gente nota o gráfico do governo Dilma caindo, pesquisas do IBESP, quando a gente nota, comparando com a última pesquisa agora do presidente Lula, onde a gente percebe também, eu não trouxe aqui a linha geral do presidente Lula desse mandato, mas assim, ele nunca teve uma aprovação ótima, e sempre foi uma aprovação mediana, e a aprovação dele está se mantendo ali em torno de 34%, 35%, às vezes cai para 30%, nas pesquisas do IBESP, né? Então, quando a gente percebe isso, a gente percebe que um governo, quando está nessa zona de desgaste, qualquer escândalo pode grudar. Esse é o problema, né? Ela gruda mais fácil. Quando você tem um governo como o presidente Lula tinha no primeiro mandato, com 70% de aprovação, e aí ele pega e tem aquele escândalo do mensalão, é difícil até a imprensa querer colar nele. Porque quando você chega num governo, isso você pode trazer para a sua cidade, você pega aí o seu prefeito, é um prefeito muito legal, ele tem uma imagem de honesto, está fazendo muita coisa. Estoura o escândalo aí cai, porque as pessoas falam, não, mas não é com ele e tal. No caso agora do presidente Lula, isso pode grudar mais fácil, porque ele vem sim sofrendo um desgaste de governo mesmo, tá? Então a gente percebe que esse terceiro mandato do governo não existe novidade como foi no primeiro mandato. Você que está me ouvindo, de repente você é de direita, você fala assim, poxa, mas eu nunca gostei do presidente Lula. A gente tem que perceber que a gente tinha um governo que vinha, a gente tinha os últimos dois governos do presidente após o Plano Real, né, o segundo mandato do presidente Fernando Henrique, foi um mandato onde as empresas estavam fechando, uma situação econômica muito difícil. A gente teve a crise de 1997, foi quando o governo começou a entrar com tudo na vida das pessoas, aumentar juros e tirar dinheiro da população. E isso é uma coisa que eu venho falando há muito tempo. Os governos estão tirando dinheiro da população, dizendo, deixa que eu faço. Eles não estão fazendo. E a população está cada vez mais revoltada, pedindo, me dá o meu dinheiro de volta que eu sei fazer melhor. Eu sei usar meu dinheiro para a minha saúde, para a minha segurança melhor do que você, governo. E aí quando você percebe o dinheiro ainda sendo desviado, isso causa muita revolta. E aí naquele mandato, o presidente Lula no primeiro mandato criou o Bolsa Família, toda aquela aura de o Brasil feliz, tal. Então a aprovação dele estava lá em cima. Quando chegou o mensalão, aquilo grudou, mas não grudou muito e foi capaz de, não, mesmo com a aprovação tão alta, que seria natural ganhar no primeiro turno, e não ganhou no primeiro turno, e foi para o segundo turno, e aconteceu depois o segundo mandato, já foi mais tranquilo, e aí quando elegeu a Dilma aconteceu tudo que a gente já sabe, né? E por que gruda mais fácil, né? Porque, assim, ele entra como uma explicação meio que pronta para esse desgaste econômico e descrença institucional que existe, tá? Então hoje existe um desgaste econômico, uma descrença institucional e a gente vê um escândalo, tá? Então o que a gente percebe de semelhanças? Aqui eu anotei algumas coisas para não esquecer. Primeiro, questão de fraude, é que a gente tem uma narrativa moral aqui, tá? Questão de fraude, de privilégio e sistema se protegendo. É isso que as pessoas estão vendo. Contratos absurdos com ministros do STF, com ministros do governo Lula, que depois saiu, assim, contratos que o mercado advocatício fala, não, isso é impagável, né? Como é que um banco pagava isso e por que pagava isso? Né? E aí você vê um outro ministro do STF aí, que tem o tal do resort, não sei o quê, também envolvido com o cara, e você vai, que hoje está tentando segurar o processo do cara, então você vai vendo aquilo, poxa, fraude,
privilégio, sistema se protegendo. Isso também aconteceu na Lava Jato. Tá? Outra coisa aqui, segundo ponto que eu acho que é muito preocupante, é o ciclo midiático e judicial. Esse caso está se mantendo vivo por muito tempo. Normalmente um escândalo dura 3, 4, 5 dias no máximo. Esse escândalo ele vem se mantendo. A TV Globo, que ela costuma ficar em cima do muro ou defender o governo, começou a expor o governo de forma rotineira. Outros jornalistas de esquerda começaram a falar muito sobre isso, expor. Isso começa a afetar uma base também da esquerda. Tá? Outro ponto que eu entendo aqui é o efeito na coalizão. A base começa a se defender, começa a mais se defender do que governar. Né? Então, esse grupo aqui que hoje está, ele começa a tentar dar explicação. Um governo, quando ele fica no corner, encostado, apanhando, sem golpear, ele vai cair. Tá? Então, o governo está apanhando e está o dia inteiro tentando se defender, tentando, não foi isso, tentando trocar a narrativa não consegue trocar. Esse efeito de coalizão aqui, ele é muito preocupante. E aí o quarto ponto que eu acho que é complicado é a questão da erosão da confiança. Tá? As pessoas estão acreditando cada vez menos no governo, cada vez menos nas instituições. Isso é muito ruim, porque ele começa a procurar mudança. Tá? E aqui a gente pode pegar e falar algumas coisas de diferenças, né? Coloquei 4 pontos de diferença, eu vou colocar 3 pontos aqui de semelhança. A Lava Jato ela foi uma mega operação sistêmica, tá? Foi sistêmica, o sistema inteiro estava complicado e aí o sistema inteiro entrou de cabeça. É que eu quero lembrar para vocês uma imagem que vocês com certeza não esquecem, que a TV Globo, o Jornal Nacional, todo dia colocava uma boca de esgoto saindo do esgoto e toca o pau em todo mundo, sentando a porrada. A TV Globo ainda não entrou nesse ritmo, tá? Então por isso que eu acho que existe uma diferença. O sistema foi uma mega operação longa e sistêmica, porque o sistema inteiro entrou e teve uma parte do sistema ali que começou a bater. Aqui, o Master ainda é um mega escândalo financeiro. Ele não entrou ainda no sistema todo, tal. Quando começar a pairar em todo mundo, o que o sistema vai fazer? Ele vai se autodefender, vai vir para cima e aí eles vão queimar alguns barcos. Vai assim, deixa eu queimar esse cara aqui porque eu preciso me salvar. Tá? Aí a gente tem uma outra diferença aqui, e aí já é contra o Banco Master, que a questão hoje a gente tem, comparando com 2003, um ambiente digital que ele deixa a discussão mais longa. Isso é um dano reputacional absurdo. Né? Então, lá em 2013, a gente tem que lembrar que as redes sociais, se eu não me engano, chegaram em 2012. 2013 era uma discussão tiveram as manifestações, a internet começou, tal. Hoje, o ambiente digital é muito mais organizado, a gente tem muito mais influências, muito mais analistas falando. O meu vídeo, o último vídeo, é um absurdo, eu agradeço a vocês, deu mais de 30 mil visualizações, porque as pessoas estão cada vez mais interessadas em debater a política, entender a política. E eu estou aqui não para ficar só analisando, mas tentando trazer informação, trazendo pesquisa para vocês. Tá? Então, assim, o ambiente digital hoje pode prejudicar e muito a questão reputacional, porque o julgamento está sendo instantâneo e alongado. E outro ponto aqui que eu quero chamar a atenção para você que torce pelo Flávio Bolsonaro, para o Ratinho, para o Zema, um candidato contra o presidente Lula. O presidente Lula tem um capital político muito diferente do capital político da presidente Dilma. Tá? Ele enfrenta com mais facilidade a polarização. Ele é um cara que tem muita gente que gosta dele. Eu falei no último vídeo a questão do lulismo que vem caindo, tá? Mas ele fica em torno de 20%, na nossa última pesquisa caiu lá para 13%. A Dilma nunca teve um eleitor dilmista. Na verdade, até mesmo os petistas não gostavam muito dela. Tá? Então, assim, todo cuidado de você pensar assim, o Lula vai derreter, o governo dele vai derreter, mas ele ainda vai ter uma base que gosta dele. Então tem essa outra diferença aqui. Por isso que eu não estou dizendo aqui que a história se repete, tá? Mas eu vou dizer para vocês que essa história rima. Tá? Ela não está se repetindo, porque tem semelhanças e diferenças, mas ela tem rimas ali, elas estão chegando bem perto. E aí a grande questão é o que pode causar
para 2003 aqui. Eu coloquei 3 cenários que eu imagino. O primeiro cenário seria um abafa rápido. Tá? Então o governo isola o caso, joga o caso para lá, não vira símbolo nacional de corrupção, tal. O impacto é pequeno e localizado. E você, se você é de direita, você vai falar assim, não, Marcelo, isso aí está alastrado. Não está, porque tem muita gente que nem sabe o que é o Master, nem sabe o que é o caso Master, e por isso mesmo dificilmente vai ligar isso ao governo. Tá? Então o primeiro cenário abafa rápido, onde a TV Globo teria ali muita força para fazer isso. Basta ela não ficar falando. As pessoas que tem o meu amigo lá que mora ali em Itabuna, o Jequié, ou que mora lá, o cara não vai saber do que está acontecendo. Tá? O cenário B que eu teria aqui é um sangramento. Tá? As notícias vão pingando toda semana, CPI, vazamento, disputa de narrativa, tá? Então vai sangrando aos poucos. A aprovação ela não vai despencar, não vai cair na nossa aqui de 34, mas a coalizão vai ficar cada vez mais defensiva. A agenda do governo vai travar no ano eleitoral. Tá? Então é o que nós podemos ver aqui, esse cenário de sangramento. Aí a gente tem aqui um cenário C que seria símbolo do sistema. Né? O caso vira aí uma Lava Jato 2.0, a opinião pública vai para cima com tudo, tá? Mesmo que juridicamente não seja, mas assim, vai para cima com tudo, abre espaço para um discurso antissistema mais forte ainda, e vai dificultar a reeleição. E aí que nós vamos ver mesmo se não tem quem são aqueles que não têm nenhuma ligação com esse Banco Master. Porque aí o cara que vestir essa camisa de sistema e bater forte, você vai falar, cara, esse cara é o que vai abraçar todo esse espólio dessa discussão de Master. Eu não sei qual é a sua opinião, eu tracei 3 cenários, você pode traçar um quarto, quinto, sexto, mas assim, eu não sei. Desses 3 aqui, sinceramente, eu não consigo traçar um e falar assim, olha, o que eu acho, tá? O que eu entendo, assim, que reeleição não se perde só por rejeição, tá? Ela se perde por perda de autoridade, tá? Que foi o que aconteceu com a Dilma. Ela perdeu totalmente a autoridade, ninguém mais respeitava ela. E aí ela viu tudo aquilo acontecer em Brasília e por aí foi, e depois ela viu já o segundo mandato dela nascer, na verdade, natimorto, né? Ela ganhou, mas não tinha, estava fadada a acabar. Então aqui, para deixar claro, né, eu coloquei alguns pontos aqui também para não me esquecer, mas assim, não dá para comparar. Eu tentei fazer uma correlação estatística assim, olha, chances de vitória de cada um naquela época e agora, mas assim, o que eu acabei, eu tenho que ser sincero, não tem como a gente pegar e colocar isso matematicamente. Falar assim, olha, o governo hoje tem 60% de chance de perder por causa do Banco Master, tá? Mas fica claro assim que o caso do Banco Master não é um caso só, um escândalo financeiro. A gente percebeu que pode virar um marco político isso. Tá? Por que pode virar um marco político? A gente pode perceber, de repente, uma ajuda na depuração dos votos. Por que eu estou dizendo isso? A gente atende muito deputado, eu tenho os meus deputados, até o ponto que eu saiba, nossos clientes não têm envolvimento com o Banco Master, isso é uma força para eles falarem, olha, eu não tenho envolvimento nenhum. Outro envolvimento é que o Banco Master não estará ativo para financiar campanhas, a gente pode ver campanhas de algumas pessoas mais pobres, porque com certeza, certamente teria ali alguma força, mas a gente não pode esquecer que o sistema sempre se protege. Tá? O sistema sempre se protege, sempre vai se proteger, e aí é o que vai acontecer daqui para frente. Né? Então a gente tem que pegar e prestar atenção nisso, porque é o que vai acabar acontecendo. O sistema aí vai se proteger, a gente não sabe até que ponto a gente vai ter uma chance ali de mudança, mas preste atenção nos políticos que fizerem silêncio em relação a esse caso, prestem atenção naqueles que falarem de peito aberto, para você prestar atenção, olha, esse cara não tem. Em relação aos 3 cenários, tá, se for para eu dar um palpite, eu acho que o sistema vai se proteger até o final, e que esse caso vai ficar muito voltado ali para... A direita vai ver isso como um caso muito sério, para certamente não votar em Lula, e o centro vai balançar. Quem é de esquerda, quem é lulista, não vai mudar o voto por causa desse caso. Tá? A gente já viu isso nas eleições ali de 2008, quando foi José Serra contra o Lula, e o Lula acabou vencendo.
ali, não, na verdade não foi José Serra, não, na eleição foi de 2006 e foi contra Alckmin, né? E acabou vencendo. E hoje Alckmin é vice-presidente, junto com Lula. Tá? Para finalizar, gente, uma coisa que eu quero trazer uma coisa de bastidor para vocês. Aqui no IBESP a gente percebeu que o Brasil muda rápido demais, né? Para pesquisas pontuais, né? Então o que a gente fez, né? A gente está construindo um sistema de monitoramento, tá? Esse sistema de monitoramento do humor do país, onde a gente teremos um grande estudo, depois estudos pontuais com alertas semanais, tá? Então, onde a gente vai poder mostrar isso, ajudar muito quem precisa de dados econômicos, políticos, para tomar decisão, né? Então, se você continue acompanhando a gente, que você vai ter novidade logo. A gente prepara isso lá para março, lá para 15 de março, o grande lançamento. Mas se você tem interesse em dados, se você trabalha com dados, precisa de dados, você é do mercado financeiro, você é da política, ou você é um empresário, um microempresário, falou, poxa, eu preciso ter dados aqui na frente para saber se eu invisto, se eu não invisto, se eu fico quieto, se eu mudo do país, tal. Tá bom? Então, um grande abraço, até semana que vem.